ouvindo? Agora tô. Que beleza. Vamos pelo celular mesmo, então. Oi, caramba, agora eu tô com duas. Agora eu tô com dois você aqui. Deixa eu tirar um, peraí. Deixa eu fechar um aqui, então. Alô? Alô, agora te ouço perfeitamente, graças a Deus. Tudo certo? Tudo certo, primo. É um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu. Desculpa aí. Às vezes talvez seja a falta de experiência minha com esse sistema aqui. Eu Mas também não eu sou. olhei aqui, parecia que estava ativado aqui, ó, o sistema aqui, estava tudo em ordem. Não sei se realmente estava. Teoricamente o microfone estava ativado. Ah, o Como é importante é que a gente já está aqui, cara. Isso é muito. que legal, que legal. Eu creio que foi providência de Deus, né? Você lá me procurar ali no sistema de genealogia, a gente poder bater esse bate-papo. É algo que eu Então, sempre falava. vamos começar o nosso vídeo esclarecendo esse encontro entre primos para que as pessoas que vão assistir isso no canal futuramente possam entender. Primeira coisa que eu gostaria de dizer a todos é que eu estou fazendo a minha árvore genealógica e, assim como encontrei o Bacelli, encontrei um monte de primos espalhados pelo mundo. O nosso avô, né, meu avô, seu bisavô, Eduardo Castilho, assim como meu pai, Evanir Ferreira Castilho, eles trataram de fazer com que a gente tenha primos por todos os cantos do planeta Terra. Eu encontrei mais de 5.000 primos naquele evento do Family Search, que era não lembro o nome do evento, mas era um evento que você consegue o endereço, consegue a localização de todo mundo. Era um evento chamado Hook Tech. Não sei se você lembra disso. Puxa, não fazia ideia. E para mim até me interessaria também ter contato com esse povo aí, dos nossos Então, e parentes em a verdade comum. é que eu comecei, eu vou até colocar aqui, não sei se dá para agregar no cenário agora mesmo, a minha árvore genealógica aqui, tá vendo? Ó? Vou até Sim, aumentar um pouquinho, mas esse aqui sou eu, tá? Rui Mendes, aqui, Evanir Ferreira Castilho, Maria Célia Marques Mendes, meus pais. Aqui o nosso avô e seu bisavô, meu avô e seu bisavô, Eduardo Castilho, a esposa dele, Verônica isso. Campos, meus avós maternos, Jorge Mendes e Célia Cangro Mendes. E aqui, algo que eu jamais imaginei que eu conseguiria ter acesso na minha vida, e graças a esse site que eu recomendo para todo mundo, que é o Family Search, eu consegui descobrir quem são os meus 8 bisavós, cara, que é justamente o Laurentino Bueno Isso. da Silva, a Cândida Rosa da Costa Bastos, o Teodoro Mendes e a Olinda Alves É, Mendes, o Salvador Marques Ramos e a Anunciata Cangro, e os pais da vovó Teresa, que não é a Verônica Campos, porque a avó Teresa foi a segunda esposa do Eduardo Castilho, então ela não está exato. aqui na árvore nesse momento. Mas, enfim, eu comecei a pirar com isso. Eu realmente fiquei muito feliz em descobrir quem são os meus ancestrais, compreender a história deles. E aí, claro, dentro do site eu comecei a perceber que um nome se repetia de forma constante, que era justamente o seu, Eric Bacelli. E aí eu queria É. compreender. Primeiro eu gostaria, né, de conhecer o meu primo, por isso que a gente está fazendo esse encontro. E assim, para começar, eu gostaria de saber como é que foi essa história de tornar-se genealogista e como é que você começou com Tudo esse isso, lance? né? Porque o seu nome aparece ali em todos os registros. Você realmente Sim. foi buscar documentação de parentes bastante lejanos, É, né? hoje, Longitudinais, enfim. Fala um pouco de você. hoje, Quem é o meu primo Bacelli? oi. Bom, aqui eu me chamo Eric Bacelli, né? Tenho 49 anos, moro aqui em Sorocaba, né, Brasil. E o que me levou a buscar isso é, primeiro, que eu sempre gostei desse contato familiar, né? E a gente sabe que conforme a família vai crescendo, as pessoas, cada um acaba indo para uma região, acabam criando o seu próprio núcleo familiar e às vezes o contato vai se perdendo, né? Contatos que às vezes nós tínhamos na infância e que às vezes na fase adulta a gente perde
outros contatos que os pais tinham, né, e vão se perdendo. E daí eu já tinha esse interesse pessoal. Daí, como você vê o sobrenome Bacelli, né, eu tenho ascendência italiana também, tanto pelo lado de mãe quanto pelo lado de pai. E eu comecei uma busca, porque a princípio eu tinha interesse de sair fora do Brasil, né? Ainda não consegui realizar esse sonho, Já vai mas conseguir. com certeza estou na expectativa de aí, quem sabe, um futuro, pelo menos, nem que seja para passear, para ter esses momentos. E daí eu corri, Mais importante que a cidadania italiana você já tem, né? verdade. E daí eu comecei a fazer essa pesquisa, o que demorou aproximadamente até eu tirar a cidadania em 2010, 11 anos, né? Eu comecei em 99 essa busca, eu ainda era adolescente e jovem, quer dizer, né? E nessa busca, daí foram anos a fio, e daí aquilo que era uma busca pela linhagem italiana começou a se tornar um interesse por todos os aspectos, né? É, Maravilhoso esse entre, contato com os é, ancestrais. entre eles é essa questão, né? Que eu tinha, por exemplo, o tio Ivanir e tantos outros parentes que às vezes a gente conversou algumas vezes e eu não conhecia ainda todos os relatos, todas as histórias, e comecei a correr atrás disso, né? Ou seja, você É, teve contato com meu pai ainda nessa vida. tive contato, sim. Teve um período até que ele estava participando de alguma forma aqui, porque nós temos um primo em comum, o Adriano, né? E o Adriano foi estudar em São Paulo. E o Adriano foi estudar na FMU, Ah, meu que pai o dava seu aula lá. Isso. E nesse contato daí ele restabeleceu essa comunicação que nós já tínhamos com sua mãe, inclusive, né? E daí houve um tempo aí que a gente pôde aí compartilhar. Ele chegou a vir para Sorocaba, né? Tenho até foto dele em aniversário da minha sobrinha. Então, assim, ele tentou também algum contato, né? De primeiro Poxa, que momento. bacana. E a gente pôde conhecer um pouco da parte da história dele. E só que isso eu tinha essa expectativa, né? Por exemplo, como agora, que conversando contigo, porque a lembrança que eu tinha de vocês era uma lembrança de 1990, quando eu tenho uma memória matemática, então você vai ver que eu vou relatar inclusive os anos que isso aconteceu, né? Minha mãe convidou a Célia, né? Falou: Olha, vamos ver a tia Nena. Minha tia Nena, conhecida como Nena, é minha tia Nair Castilho, né? Que é Que está aqui na a árvore também. irmã mais nova pelo lado de Eduardo e Verônica, né? Das que estavam vivas, né? Porque houve filhos que morreram ao nascimento, né? Ou com poucos meses. Então foi muito interessante, porque eu sempre tinha aquela memória daqueles dias, né? Naquela ocasião, mais precisamente, nós tivemos contato com o Paulo e com o Pedro, né? Pedro, na ocasião, creio que tinha uns 5 anos de idade, e Eu acho que eu me Paulo lembro tinha, disso. e Paulo tinha 14 anos na época, acho que era o mais velho de vocês, Você lembra onde né? foi? Lembro, aqui em Sorocaba mesmo, e eles foram inclusive na casa da minha tia Nena, que fica ali. Eu não me lembro agora o nome exato da rua, mas fica ali na Vila Hortência, na rua onde ficava o Tomás, numa esquina ali. Tomás. Uma loja de eletrodomésticos, alguma coisa de móveis ou algo do tipo. Ficava bem naquela rua. Umas ruas próximos ali da Rui Barbosa, ali daquele lado. Não sei se você vai conhecer, perto do Faz ginásio de muito tempo que eu esporte. não vou a Sorocaba. Perto do ginásio de esporte ali. E E faz tempo ali que você vive aí, estivemos. primo? Hã? Você viveu a vida inteira em Sorocaba? Olha, para não dizer que eu vivi a vida inteira em Sorocaba,
Na minha primeira faculdade, eu fui morar em São Paulo, né? Vivi lá por 4 para 5 anos e depois, quando estive um tempo no Exército como tenente dentista, morei em Campinas, ali na ESPSEX, que é a unidade de Ou seja, mas cadetes sempre da. nessa região. Hã? Sempre Sempre nessa nessa região. região. Eu digo que eles falam do Triângulo Mineiro, né? A gente sabe que não existe um Triângulo Paulista, pelo menos de nome não. Mas eu brinco que eu vivi nesse Triângulo Paulista porque sempre Sorocaba e criei amizades ali em Campinas e São Paulo também tenho parte da família, em geral nesse núcleo aí, né? Hoje, claro que a gente acaba indo em outros lugares, mas sempre indo e voltando, não para fixar lugar, né? Mas essas 3 cidades foram onde eu fixei lugar, mas em grande parte Perdão, Sorocaba qual? mesmo. Sorocaba, Campinas e qual a terceira? São Paulo, São São Paulo. Paulo, É um São Paulo. triângulo mineiro, né? É, daí eu brinco que aqui é o Triângulo Paulista, né? Apesar de não existir esse termo, eu brinco que é o Triângulo Paulista. E você é advogado, primo. Hoje eu sou advogado, também sou Ou pastor, seja, né? dentista como o nosso avô e Sim, advogado sim, como o meu sim. pai. Hoje, por uma questão realmente de tempo, de organização de vida, eu estou mais no direito, né? Eu deixei um pouco a carreira da odontologia, porque Como o nosso ficou quase avô. impossível conciliar as duas coisas, né? Não é verdade que o nosso avô em comum, né, o seu bisavô Eduardo Castilho, meu avô, pai do meu pai, não é verdade que ele chegou a ser dentista, mas quando o Getúlio Vargas entrou com o Estado Novo, todos os diplomas do nosso avô, daquela faculdade na qual o nosso avô havia estudado, dizia o meu pai, foram cassados. E por causa disso é que ele foi trabalhar com o sistema ferroviário, não foi isso? Eu sei, o que eu tenho conhecimento e que me chegou foi que ele trabalhou há alguns anos como dentista realmente, de fato, né? Chegou a ter uma E consulta. hã? Ele chegou a ter uma consulta, um consultório. Sim, sim, ele chegou a ter um consultório e a fazer atendimentos mesmo. Isso é fato mesmo. E eu confesso que eu não sabia detalhes da história, até o primo acabou acrescentando alguns detalhes, porque eu me perguntava, né? Porque o motivo de ele ter ido parar ali nas ferrovias, né? Eu, Porque se- os diplomas foram cassados, os diplomas daquela universidade foram cassados pelo Getúlio Vargas. Então ele ficou com é, um consultório pronto sem poder atender. E ele entrou é, numa depressão profunda por causa disso. o que eu também pensava, eu falei, pode ser que ele tenha feito alguma coisa parecida com a minha, né? Porque eu também atuei como dentista e acabei mudando de ramo, né? A gente tem uma mente meio aberta a mudanças, então eu lembro até que. O que minha mãe dizia é que o pessoal chamava ele de Churchill, porque ele era muito parecido fisionomicamente com Winston Churchill, Sim, e que ele era uma pessoa muito alegre, muito querida, e que a nossa, e no caso a minha avó Teresa ficava muito irritada com ele, porque nos dias que ele recebia o salário, ele gastava metade no caminho do trabalho até em casa, na hora que ele voltava, ele pagava doce para a criançada, ele era um cara isso muito é verdade. bonachão, ele era muito E, bonachão, muito gente e fina, muito bacana. isso é verdade mesmo, porque a minha mãe, que é a filha mais velha do meu avô Eclair, que é filho do Eduardo, relatava isso, que a lembrança maior que ela tem do vô dela, Eduardo, é que ele sempre tinha dinheiro no bolso e quando chegava na casa dos netos ia distribuindo lá dinheiro para os netos e que os netos achavam isso incrível e sempre ficavam nessa expectativa desse agrado, né? Ah, Desse carinho, dessa. e um outro detalhe também que minha mãe dizia é que ele tinha uma caligrafia excelente e era chamado para fazer cartazes e para escrever coisas
né, teve até no grupo nosso lá do Facebook, uma das primas falou até que ele escrevia os discursos do Getúlio Vargas, que ele era muito bom Sim, é. escrevendo, que ele tinha uma caligrafia excelente e chamavam ele para fazer placas. E é curioso, porque ele, na página dele, no atestado de óbito dele, ele está lá como lavrador. Você já chegou a observar isso? Mas isso foi erro, porque se tem uma coisa que ele nunca foi, foi ser lavrador. Mas o É que Laurentino, que é o pai dele, era, não era? o pai dele, sim. O pai dele, Entendi. sim. O que acontece é que naquela época, na hora da morte, às vezes vinha aquele momento, olha, alguém tem que fazer esse registro de óbito. E as pessoas não tinham o detalhe e a organização que se tem hoje, né? Hoje tem que ser tudo, você tem que registrar o nome corretamente. Então, às vezes acontecia como algumas certidões que eu acabei pegando, em que tinha alteração do sobrenome no óbito, então. Só para esclarecer para a nossa audiência aqui, o nosso avô, ele se chama, vou até por aqui a nossa árvore genealógica, porque está aqui, ó. O nosso avô, ele se chama Eduardo Castilho, porém ele é filho de Laurentino Bueno da Silva e Cândida Rosa da Costa Bastos. Então, quer dizer, ele mudou o nome no meio da vida dele, né? Porque a princípio Sim. ele era Eduardo Bueno Silva de nascimento, e aí ao longo da vida ele mudou isso para Eduardo Castilho. Você saberia dizer o porquê isso aconteceu dessa forma, primo? Então, é uma coisa tão interessante que o próprio óbito da Cândida foi um dos óbitos que foi muito difícil de eu conseguir, porque eu sempre procurava por Cândida da Costa Bastos, ou pelo menos com um desses sobrenomes, né? E eu chegava no cartório e eles, não tem. Eu falava, não, mas eu estou com a data precisa. Eu fui, inclusive, no cemitério aqui, Saudades, que é onde eles estão velados, né? Acredito que E minha mãe esteja lá também, né? Nesse cemitério Saudades. olha, não sei te dizer que pode ser que os Mendes tenham colocado ela no Pax, que os Mendes têm cemitério também no Pax, mas sim, eles têm um cemitério também ali no um cemitério, uma Um jazigo, um né? túmulo, um jazigo, né? Um Ali mausoléu, um na mausoléu. Isso. Eles têm então um espaço ali muito interessante. Deixa eu Você só chegou aí arrumar. no funeral da minha mãe, primo? Olha que leão bonito que você tem ali. É o leão do Esse David aqui Icke. sempre me acompanha. É o leão de Leões de Judá. Sírios. É o leão de Judá que a gente chama que é Isso é outra coisa que eu quero falar, primo. Mais para frente, se for possível, eu quero falar um pouco do lado espiritual da sua história, porque é muito bonito. é, Eu cheguei a ver alguns sermões seus e eu estou muito identificado com você. Eu tenho certeza que os nossos ancestrais armaram esse encontro e porque sim, assim, cara, o meu encontro com você me aproximou muito do meu avô Castilho, do meu avô Eduardo Castilho, porque antes eu estou muito mais conectado com os portugueses da minha família. Aliás, essa árvore sim, genealógica entendo. me mostrou que eu tenho 4 gerações de italianos, 8 gerações de portugueses e somente 2 gerações de brasileiros, né? Então, do ponto de vista consanguíneo, a gente é mais europeu do que brasileiro, porque foram só 2 gerações que foram para o Brasil. Sim, tanto que pelo lado do meu pai, por exemplo, o sangue dele era 100% de italiano, né? Porque tanto lado de mãe quanto lado de pai dele eram todos ali da região da Itália. E do lado da minha mãe, nós temos do lado da mãe dela, uma ascendência italiana também, e do lado do pai, que é o nosso lado em comum, né? Entre nós, que são os Castilhos, nós temos uma linhagem bem repleta, eu digo Você assim, é né? Castilho, você é Bacelli Castilho. Eu sou Castilho Bacelli. Castilho Bacelli, que interessante. Castilho Bacelli. E o que que acontece? Nessa linhagem que eu fui buscando, e daí o meu interesse maior ainda foi ver que nós tínhamos, por exemplo,
ascendência, inclusive de reis de Portugal, inclusive de reis da Espanha, que na época não se dizia nem Espanha, né? Inclusive Se do dizia Conde de Reino de Barcelona também. Castela, Reino de Aragão, né? São linhagens bem lá para trás, né? E que Então, mas foram eu não sei se vindo você e chegou a ver que a gente também está conectado com os colonizadores e com os indígenas, como o índio Tibiriçá, a Índia sim, Potira. sim, sim. A minha pesquisa de genealogia, ela tem quase 5.000 nomes. Então, eu Caramba, acho que eu não posso dizer que é a maior dentro do Family Search, mas posso dizer que está é entre uma das, com as certeza. maiores ali, porque eu fiz uma pesquisa profunda mesmo, foram anos se dedicando, e todo o tempo que eu tinha umas férias, eu acabava me dedicando a isso. Fui em cemitério, fui em hospital, fui em museu ferroviário, tudo que tinha acesso eu tentei fazer. E fui ali no Palácio Scarpa, hoje está em outro lugar ali, está no museu ali, também na Rui Barbosa ali. Então foram uma pesquisa de anos e fora as Eu pesquisas. tenho um primo Scarpa. É, é que os livros do cemitério, a princípio, ficavam no próprio cemitério. Depois eles se mudaram para o Palácio Scarpa. E depois eles se mudaram para esse museu que se encontra ali na Vila Hortência agora. Então, se uma pessoa tiver interesse, até quem sabe esteja ouvindo aí, e seja de Sorocaba e queira pesquisar sobre livros, ela tem esse acesso ali nesse museu que fica na Rui Barbosa, na Vila Hortência ali. E é bem bacana, porque não parece, mas esses livros de cemitério nos contam muitas histórias, né? E de posse desses dados, eu buscava os cartórios, e nos cartórios geralmente eu pedia a certidão de inteiro teor. O que que é a certidão de inteiro teor? Quando você vai num cartório, você solicita uma certidão, geralmente ela vem só com os dados básicos. Mas se você pagar uma taxa um pouco maior e pedir uma de inteiro teor, ela vem com a descritiva de todo o relato que foi dado naquele dia. Na onde, por exemplo, eu descobri na certidão, por exemplo, da Maria Margarida Leme, né? Que eu fui conseguir ali no Maria Margarida Leme, que por sua vez é a mãe da Cândida, não é isso? Isto, exatamente. Perdão, às vezes a gente está tão acostumado a falar que a gente não Não, faz mas as é curioso, conexões. porque as pessoas comuns, né, elas contam carneirinho para dormir. Mas quem começa a fazer árvore genealógica fica viajando nos pais dos pais que foram. Porque a Margarida Maria Isso, Leme, ela abre, Maria Margarida Leme, ela abre, ela tem um leque ou seja, ela é, assim como a própria Verônica Santos, a primeira esposa do vô Eduardo Castilho, eles têm uma linhagem ancestral absurda. Eles vão lá. Quando a gente entra na Maria Margarida Leme, sim, você chega em 1500, você chega em 1400, você chega às vezes no sim. Império Romano, entende? Então eu recomendo para todo mundo que coloque lá o seu registro no Family Search, porque isso aconteceu comigo. Eu coloquei meu nome lá e de repente eu tinha todos os meus ancestrais registrados, com documento, com certidão, com fontes, com foto. Eu Isso. nunca tinha visto uma imagem do meu avô Eduardo Castilho. Foi Ah, graças não às fotos que imaginava. você. Eu nunca tinha visto, nunca, nunca, nunca. E eu achava que eu ia Nossa, morrer sem ver, porque o meu pai ficou 30 anos sem falar comigo. E é. eu achava que para ter conhecimento a respeito de quem eram os meus ancestrais. Então eu sabia que eu era neto do avô Castilho, do avô Eduardo Castilho e da avó Teresa, e sabia de umas histórias malucas entre eles lá que você nem conhecia. Mas esse lance de entrar no Family Search, a inteligência artificial busca toda a documentação que está em cartório, que está não sei onde, e é uma coisa maravilhosa, cara, porque eu acho que assim é uma obrigação existencial. Você tem que saber quem são os seus 8 bisavós, assim como você sabe quem são os seus 4 avós, e saber o que eles faziam, justamente para compreender, porque nós somos a página seguinte do livro desses Sim, ancestrais, entende? exatamente. Exatamente. Nós somos a continuidade de tudo isso, né? É até É tipo interessante um que Facebook de gente morta, né? O Family Search.
É, por aí. E é até interessante que se a gente pesquisar aí esses povos com cultura milenar, muitos deles priorizam esse conhecimento, alguns deles, né, algumas tribos, inclusive, se você solicitar, eles narram aí gerações e mais gerações, chegando a 15, 20 gerações de cabeça, É isso que né? diferencia uma família real, né, de uma família qualquer. É o conhecimento de toda a Exato, ancestralidade que forma a exato. realeza. Exato, até você vê que o sobrenome o nome de muitos deles era assim, às vezes 18 nomes, 20 nomes, alguns nomes mesmo, mas outros sobrenomes da família, né, brasões. Agora eu queria é, perguntar uma coisa para você, primo, porque a gente está falando de tudo isso, né? E eu fico pensando na sua missão de vida, né? Porque você já foi dentista, você agora é advogado, e existe esse sonho, né? Que é o sonho imigratório, imagino eu. E eu sim, queria que você sim. falasse um pouco a respeito disso. Quais são os seus planos? Então, porque na realidade, eu digo assim, né? E agora até tocando um pouco nessa questão da minha fé, eu como tenho a minha fé em Jesus, né? Eu tenho esse instinto que Jesus tinha, né? Esse instinto migratório de alcançar vidas, conhecer vidas, né? E que nós chamamos na nossa fé de evangelismo, né? De evangelista. Então você E vai vir abrir uma igreja aqui? olha, não sei se chega a esse nível, Tem bastante igreja de brasileiros mas o evangélicos. que Deus tiver na minha vida, mas eu digo que eu gosto não só da igreja de quatro paredes, mas desse ser igreja, desse contato, entende? Desse relacionamento, igual nós estamos tendo aqui, né? Dessa aproximação entre pessoas, puxa, Não, mas quem eu que. assisti, eu assisti um culto seu no Facebook, lá na sua página, e eu confesso que eu realmente fiquei emocionado. Eu senti o poder de Deus através da sua voz. E foi naquele culto que você falou justamente sobre a terra rasgada, o coração rasgado, a relação que existe entre o povo de Israel e o povo sorocabano. E é curioso, porque Isso. falando do fundador de Sorocaba, que é o próprio Baltazar Fernandes, né? Haviam vários Fernandes na minha família lá em Sorocaba, e o Baltazar Fernandes tinha uma linhagem, né? O fundador do Sorocaba, ele tinha uma parte judia na família dele muito forte, Sim, que nos conecta a todos. o pai dele, né, que era o Manuel Ramos, era que eles chamam de novos cristãos, né? Cristãos Que novos, eram né? isso, cristãos novos, exatamente, perdão. Os judeus É, convertidos à força. que na realidade saíram ali, mas eu creio que tudo é providência, né? Na maneira como a gente crê espiritualmente, providência divina, né? Porque quando começou a perseguição na Espanha e Portugal, foi quando teoricamente se descobriu a América, né? Então a América se tornou o novo reduto desse povo, né? E desses desbravadores, né? Como a gente conhece, Entre os quais se eles. incluem o bisavô do Silvio Santos, né? Sim, sim. E é interessante, né? Porque nós vemos que de uma forma ou de outra hoje há descendentes de judeus no mundo todo, né? Eles acabaram por causa dessas histórias eh, tendo a sua Dizem que marca o sobrenome Mendes vem de Mendel. E foi em uma das é, diásporas, quando eles chegaram, porque em cada lugar que os judeus chegam, eles mudam de nome, né? Dizem que, inclusive, os nomes de árvore no Brasil, como Oliveira, Pinheiro, são de famílias judias que chegaram lá como imigrantes. sim, Então, Mendes, na verdade, foi uma mudança de Mendel quando eles vieram da Alemanha para é. Portugal, antes de serem expulsos de Portugal. O que eu tenho conhecimento é que esse final "es", no caso em português é "es" É filho e dele, né? em espanhol é "ez", é filho de, né? Então, por Filho de exemplo, Mendes seria filho de Rodrigues, Mendo, né? por exemplo, Rodrigues
é Filho filho de de Rodrigo. Rodrigo, porque começou a contar a linhagem, começou de alguma forma a ter relatos num fundador lá, num principiante que seria um Rodrigo, né? Em alguém que começou esse início dessa conversa. E assim como Fernandes é Fernando, mas o bacana é que a família Fernandes era uma família desbravadora, né? E eles não só chegaram aqui no Brasil, no sentido de vir se refugiar aqui, mas eles acabaram se tornando desbravadores. E Exploradores toda a do região sertão, né? aqui, né, de Sorocaba, por exemplo, se pega Sorocaba, foi a família Fernandes que fundou. Itu, família Fernandes. Santana do Santana do Parnaíba Parnaíba era também. onde eles viviam, né? A linhagem pelo lado de mãe ali do pessoal vinha ali de Tibiriçá, que também era um dos relacionados Caciques. a, a São Paulo. Então, assim, é uma cultura muito interessante, são dados assim muito bacanas de se ver e que me atrela ainda mais a Sorocaba, porque quando eu penso que era meu tatara, né, 13, 15 gerações atrás e que fundou aqui, e que trouxe o princípio da história de Sorocaba, isso me faz não só Cristianizou, ter né? isso Cristianizou. exatamente, me faz ter assim uma conexão com Sorocaba, não só de vida, que bem dizer, boa parte da minha vida foi aqui, né, e tem sido aqui, como também uma conexão com os meus parentes, né? Mas se você Boa for para a parte. Europa, se você for para a Europa, que país você pensa aí? Olha, eu com a cidadania europeia, eu poderia entrar em todos os países do mercado Da comum União. europeu, né? Que eu não me lembro ao certo quantos, mas creio que em torno de 27. Mas a sua predileção seria qual? Eu tenho muito fascínio por esses países que eu tive uma linhagem mais preponderante. Então, eu tenho Itália. muito interesse, por exemplo, na Itália, muito interesse em Portugal, na Espanha, né? Na Eu queria Península Ibérica. isso, exatamente. Eu queria pelo menos pisar e ver esses lugares, E né? você já veio, né, Eh, primo? O que Você já veio aqui para a Europa. para a Europa não, por incrível que pareça, não. Você nunca Não, veio. nunca vim. Minha pesquisa foi toda via comunicação na época por cartas, né? Porque, Para primo, eu você. vi, eu vi uma foto sua, não sei se foi no Facebook, não sei se foi no Family Search, aonde você tirou uma foto do Guido Baccelli, que acho que era o seu avô, né? Na realidade, ali foram minhas pesquisas, né? Eu fui conseguindo fotos, fui conseguindo dados com familiares e fui juntando na minha árvore genealógica, né? E fui acrescentando ali. É, cheguei até a sonhar já com a Europa, mas pisar, ainda não, Pô, né? tá demorando então, tem que agilizar logo isso Estou aí. demorando, confesso que nessa parte aí, às vezes, me faltou um pouco desse ímpeto aí de pegar as malas e ir, né? Mas creio que dentro em breve estou buscando aí os caminhos para, pelo menos nem que seja de passagem, Nem que seja pisar umas nessas férias, né, terras, primo? e conhecer de perto esses locais, né? Por exemplo, Pô, em Barcelona você já tem hospedagem garantida. e por incrível que pareça, parte da nossa família é exatamente dessa região aí, né? De Barcelona e de Ah, todos é? Eu não esses lados. sabia. Eu não me lembro o nome do reino, como que se chamava na época o reino aí que fica em volta de Barcelona. Na verdade, aqui era um condado. Um condado, sim. Você vai saber mais dessa parte do que eu. E nós tínhamos linhagem direta aí com essa região aí. Sim, depois eu vou colocar, né? Eu vou editar esse vídeo aqui e eu vou colocar lá a árvore genealógica que mostra eu
como o 22º descendente do conde de Barcelona, Jaime I, que por sua vez era Isso, rei da Espanha, né? Porque Barcelona não tem rei, Barcelona só tinha condes. Né? Mas o conde de Barcelona era rei de toda a Espanha, rei de Valência, rei de Sevilha, rei de não sei onde. isso. Então eu tenho muita curiosidade de pisar nessas terras e ver de perto, né? Eu sei que Tem que vir, hoje cara, tem que vir. eu sei que hoje está diferente do que era lá há séculos atrás, né? Mas eu acho que é a sensação, sabe, de pisar no lugar em onde eles pisaram, é, sabe, não sei, da Nós atmosfera. temos muitos parentes numa região de Portugal, ali no norte de Oporto, chamado Abrantes. Eu vi mais de uma dezena de ancestrais nossos por parte da Maria Margarida Leme. Eles vêm de um lugar chamado Abrantes, que fica em Oporto, que é no norte de Portugal. Sim, ali tem bastante, até porque em alguma das linhagens, não só dela, como do próprio lado da Cândida, nós temos parentes ali na região de Bastos, que fica ali, eu não sei se chama província, como é que fala? Província de Braga, ali, região de Braga, Em Portugal, eles chamam de freguesia. freguesia. Então, a Freguesia. freguesia de Bastos, né? E a freguesia de Bastos, ela fica numa região que se chama região de Braga, né? Eu estive em Braga. Então, ali também tem descendentes não, parentes desses ascendentes, né? É muito Eu interessante. conheci bem Portugal porque eu tive um restaurante em Lisboa e eu tenho certeza que foram os meus ancestrais que deram essa experiência de presente para mim, porque eu não fazia ideia do que era ter um restaurante e de repente surge um sócio na minha vida, as coisas dão certo durante um determinado tempo e eu tenho essa. Porque assim, né, na minha vida imigratória, primo, eu sempre tive uma sensação assim de proteção e sorte muito grande, sabe? As coisas sempre davam muito certo para mim, etc e tal. E eu pensava que era Deus, eu pensava que era Jesus, até que eu comecei a entender que não, que são os nossos ancestrais mesmo. Que se Deus e Jesus existem, eles vão precisar fazer uso dos nossos ancestrais através da nossa conexão, que é amor puro, infinito, em total consciência. Então, quer dizer, Deus, eu creio em Deus, né? E tenho Jesus como um amigo. Eu acredito que eles fazem uso dos nossos ancestrais para que nós podamos seguir recebendo bênçãos, porque a minha vida ela foi um esquema. Eu sempre me perguntei, caramba, por que as coisas dão tão certo para mim? Por que eu sou tão protegido? Por que eu sempre tive tanta sorte? E a resposta é porque você tem uma equipe de ancestrais que cuidam de você muito melhor do que aqueles É, parentes que estão vivos. eu creio muito assim, né? Como você falou há pouco, né? Eu sempre estou orando a Deus e eu creio que Deus abriu essa porta da genealogia para conectar de novo, né? Porque eu entendo que Deus tem esse coração eh, das conexões, né? É até interessante que tem uma passagem que Jesus vai falar sobre os grandes mandamentos e ele fala, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao Mas é próximo como a ti interessante que mesmo. o segundo mandamento, ele fala, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, eu levo muito isso à risca, em que Deus quer que a gente faça conexões e a primeira família que ele nos deu foi a família sanguínea, né? O primeiro Claro. contato que a gente teve, então Que é representado por 8 bisavós, 4 avós, pai e mãe. isso, e para você ter uma ideia, a própria Bíblia fala que um homem que serve a Deus, até a milésima geração dele é abençoada, né? Então, para você ter ideia da dimensão, como isso funciona na visão de Deus, e Mas eu como é que foi acredito. a migração? Porque você hoje em dia é um pastor conceituado. Eu vi que você faz culto para uma série de pessoas. Você tem um programa aí em Sorocaba, uma igreja. Fala um pouco do Eric Pastor. Amém. Tudo começou na minha vida que eu digo que desde quando eu não falava. Por quê? E aí é um testemunho meu.
Quando eu nasci num hospital aqui de Sorocaba chamado Santa Lucinda. Eu E na conheço. época que eu nasci, esse hospital estava com um problema que era um surto de infecção muito grande. E da leva dos dias que eu nasci, poucas crianças restaram, porque a grande maioria delas teve uma doença chamada septicemia. Septicemia é uma infecção generalizada, onde a bactéria toma a corrente sanguínea e espalha essa infecção para os demais órgãos e tudo mais, né? Nisso, eu fiquei internado vários dias e com chance, bem dizer, zero de sobreviver, né? E a minha avó também era uma mulher muito temente a Deus e ela teve um sonho em que Deus dizia que estaria me curando por causa da obra que ele tinha na minha vida, né? Nisso, a minha avó pôs o coração dela nessa promessa e Deus levantou uma junta de 12 médicos que fizeram todo o acompanhamento e eu 12 médicos tomei. como 12 apóstolos. Olha, tá aí, nunca tinha feito essa relação, pô, bacana, não tinha Eu estou pensado sempre nisso, ó, fazendo bacana, relações, primo. Esse é o né? trabalho de um conector atemporal. E um deles, principal, que eu lembro até hoje, que é o doutor Fábio é, Cortez, né, que era um médico que foi assim usado por Deus mesmo para me abençoar. E Deus promoveu então a minha cura a ponto de eu chegar lá no hospital numa maca como bebê e os médicos já me levarem para dentro como se eu tivesse entrado em óbito, né? O que aconteceu ali eu não tenho memória, não sei se eu fui e voltei, mas de alguma forma alguns diziam que eu tinha realmente partido, que eu tinha falecido e que eu fiquei algum tempo fora do corpo, sem explicação, dizem que é um milagre mesmo. Me fez lembrar do pastor Miguel lá, que nasceu sem as cordas vocais e hoje em dia está gritando The King, the Power, the Author. A história dele eu deixo né, de lado ali, mas eu digo que a minha história realmente aconteceu e de Ou seja, essa fato, foi né? uma revelação. Ou seja, ainda recém-nascido, você teve um milagre de Deus, você teve uma Sim, revelação. eu tive um milagre de Deus. É claro que Deus usou também mão dos médicos, e eu creio muito nessa convicção de que Deus também deixou os médicos, né, para serem instrumentos na mão dele. E eu sempre tive essa convicção. Eu falei, puxa, então Deus tem alguma coisa comigo, né? E não porque eu seja especial ou algo do tipo, mas é como se, puxa, eu quero fazer valer a pena o que Deus fez por mim, né? E eu sempre tive essa conexão com as vidas, com as pessoas, e diante dessa minha juventude começou a acender muito forte essa coisa da pesquisa, da genealogia, muito forte essa coisa da fé, né? E eu fui tendo experiências em Deus onde com o passar do caminhar, eu me vi como pastor, né? As pessoas começaram, Mas quanto antes tempo que mesmo você de, atua como pastor? como pastor mesmo, recebendo a unção e tudo desde 2015, Pô, já né? é uma caminhada. Agora que eu trago a palavra de Deus e falo da palavra dele, isso já são, bem dizer, quase 30 anos aí, desde da minha juventude mesmo, desde a... E o meu pai chegou a ter alguns diálogos transcendentais com você, né, primo? Sim, ele me perguntou bastante sobre a questão de Deus e O se tinha perdão, né? vida após a morte, sobre a questão do perdão e tudo mais, né? Então, era algo que eu sempre orava e pedia, e vocês sabem que vocês estão realmente na minha oração, ainda antes de eu ter esse contato contigo, saiba disso, não por meu mérito, nada, claro, eu sempre coloco Deus à frente de tudo, mas eu creio que a tua conexão
a genealogia foi só um caminho, né? Porque eu pedi a Deus, eu falava, eu quero ter de novo a conexão com esses primos, com esses parentes, eu acho importante essa conexão, essa memória, e Deus me presenteou aí hoje de poder ter esse privilégio aí de falar contigo, de poder ter essa caminhada aí e poder saber aí que Não, a mas eu gente quero que pode você venha trocar. para cá. A gente vai trazer você aqui, cara, em nome de Deus. Cara, eu creio Porque não, de mesmo. verdade, cara, eu acho um desperdício, assim, com todo respeito, tá? Eu tenho uma gratidão pelo Brasil, eu amo a cidade de São Paulo, eu fui muito feliz em alguns momentos, mas eu passei a minha vida inteira com medo no Brasil, né? Porque esse negócio de roubo, Sim, sequestro relâmpago, tortura, PCC, sim, CV, tudo isso é mega complicado. E acredito que, né, os nossos ancestrais me direcionaram para Barcelona justamente porque era muito conflitivo viver no Brasil, né? Imagino que para você não seja tão conflitivo assim, afinal você está aí há 49 anos, mas, poxa, eu acredito que faça parte da sua história, ou seja, todo ser humano superlativo como você e como eu não podem ficar limitados ao Brasil, entende? Porque o Brasil abusa da gente, o sim. Brasil é vampiro, o Brasil é ingrato. Então você precisa, né, aproveitar sua cidadania italiana e ser um cidadão do mundo, primo, ser um cidadão global e estar em todos os lugares que você quiser estar. Então, poxa, um cara que nem você já tinha que ter conhecido a Itália, já tinha que conhecer bem Portugal, a Espanha, a Península Ibérica, e eu quero ajudar você com isso. Amém, amém. Eu recebo aí essa bênção das tuas mãos aí. E, inclusive, E você tem contato com os meus irmãos, né? sim, eu tive maior contato com o Paulo, o Pedro foi mesmo na infância. Tentei estabelecer um contato, mas sei também que às vezes O pela Pedro é uma estrela, internet. ele não dá bola para ninguém. É, mas talvez seja porque pela internet, às vezes, a pessoa fica insegura, né? Hoje aqui no Brasil é um pouco difícil realmente, existem muitos hackers, muitos trotes pela internet, né? E a Sem gente, dúvida. de certa forma, fica realmente, né? Mas o que me fez tentar ter esse contato também com ele foi que aqui no Brasil tem alguns institutos que promovem esse estudo da genealogia através do DNA, né? E quando eu fiz essa pesquisa do DNA, eu achei lá o Pedro, né? Eu achei lá o nome dele, falei, bom, claro, né? Ou seja, o Ele Pedro é já fez a árvore genealógica, então, o teste de DNA, ele já fez isso Pelo tudo. Genera ele já fez, está lá registrado. Só que daí que era a minha curiosidade, porque consta que a gente é parente em comum, consta que a gente tem sangue em comum, só que eu não tenho acesso à estrutura dele, né? Eu não tenho Entendi. acesso Árvore aos genealógica. estudos mais detalhados. E daí eu entrei em contato exatamente para saber disso, até na época o teu pai ainda estava vivo, queria até fazer esse teste com ele, né? Conversei com o Paulo e Paulo falou: Ah, eu acho meio difícil, que pode talvez ser mal interpretado por algumas questões que você conhece, né? Então, assim, não tive a chance de fazer esse estudo mais a fundo com teu pai, que para mim era o remanescente de toda essa linhagem, né? Até porque eu tinha uma grande curiosidade, porque dos filhos do tio, do tio, do meu bisavô Eduardo, o que mais parecia fisicamente Churchill. com o meu bisavô Eduardo era o tio Ivanir, né? Ah, sim, ele tinha mais. Meu pai tinha mais semelhança física que os outros filhos. É, não tanto na personalidade em si, mas, por exemplo, os dois eram bons oradores, os dois gostavam da parte da oratória, os dois tinham uma capacidade de persuasão muito grande, de realmente dizia a meus familiares que quando o meu bisavô Eduardo falava, as pessoas se aproximavam, queriam ouvir. Ele tinha esse instinto
de Pastor. liderança muito forte, né? Tanto é que você vê que ele foi parar lá na ferrovia, aí na ferrovia ele virou um dos chefes da parte da ferrovia, né? Por causa até desse dom de Isso em conversar, Sorocaba de... ou em Mairinque? Não, aí ele atuou ali na região mais de Mairinque. Ele Foi onde o meu pai chegou a... nasceu. Hã? Que foi onde o meu Sim, pai nasceu. sim, Meu pai é de Mairinque. sim. Ele chegou a estar aqui também por Sorocaba, mas por causa de ser ferrovia, às vezes ele precisava se locomover de cidades, né? Às vezes, como chefe da ferrovia, ele era obrigado a mudar de cidade, e entre essas mudanças ele esteve ali em Mairinque, e em Mairinque ele teve, então, seu último filho ali, né? O tio Ivanir, né? Um filho Então, temporão, né? Porque dizem que quando meu pai nasceu, os irmãos dele já eram tudo de 30, 40 anos de idade, né? Casado com filho. isso é verdade, porque o meu avô, por exemplo, era de 1911, seu pai era de Vixe. 44, né? Cara, você sabe Então, um detalhe interessante que eu descobri através da árvore genealógica? É porque assim, eu tenho uma avó materna, que é a avó Célia, e ela nasceu no dia, se não me engano, 9 de junho de 1912. E aí, a Maria Margarida Leme, que é minha tataravó paterna, não tem nada a ver com a materna, ela morre no dia, um dia antes. Né? Então, ela é, morre no 7 de junho de 7 de 1912, e junho, uma avó materna minha nasce no 8 de junho de 1912. Então, é uma coisa é, muito incrível, né? Que você perde uma linhagem aqui e já ganha outra ali. De um dia é. para o outro nasceu uma pessoa. Eu digo que posso dizer que a genealogia é uma coisa fascinante. E quando É você uma forma de magia. entra, quando você entra nesse caminho, você fica, é só quem vive isso mesmo, né? Às vezes tem gente que até brinca comigo, por que que você gosta dessas coisas? Ficar estudando pessoas que já morreram, ficar. Mas, olha, Cara, é o teu quem. sangue, é a A tua história. linhagem. Porque. Hã? É o sangue, é a linhagem, né? É, Isso eu tudo digo tem assim que poder. exatamente, exatamente, primo. Eu digo que você conhecer a sua linhagem é conhecer a sua história. A gente se pega, às vezes, em detalhes, em coisas que a gente diz, da onde vem isso? Né? Eu Da onde acredito que que se as vem? pessoas conhecessem a própria linhagem, primo, as igrejas e as religiões teriam muito menos força, porque a É, gente conectaria diretamente com os ancestrais e não precisaria de personagens bíblicos para que a gente possa se reconhecer, entendeu? entendi. Eu tenho essa visão da fé, né? O primo sabe. Mas eu acredito assim que a Bíblia ela fala muito de uma herança que ele diz, e não só uma herança de sangue, a Bíblia relata que essa herança de sangue é uma conexão também espiritual, né? Não, claro, mas é justamente isso que eu estou falando. Por exemplo, você, como conhecedor da Bíblia, deve saber quem é Jonas, deve saber quem é Adão, Sim, deve saber sim, quem é Eliezer, deve saber quem é Esdras, né? Então, assim, nós temos aí sim, uma sim. série de personagens bíblicos com os quais, às vezes, você está mais relacionado com um determinado personagem bíblico do que quem foi seu bisavô, Sim, do que quem foi seu entendi, tataravô. É entendi, isso que eu quero dizer, entende? entendi, entendi. E é uma curiosidade, por exemplo, eu tenho essas fotos, né, do Bisa Eduardo, tem até uma delas que eu acho que eu postei lá nos Castilhos, né, naquele grupo que hoje você está, Uhum. que o meu bisavô está numa praia. E ele para numa posição, na época ele já estava com bastante idade e já estava até com uma bengala, acho. E ele para numa posição que eu lembrei até da posição de uma série que eu vi do Winston Churchill, e eu achei muito bacana. Eu falei até os trejeitos de parar. E daí, na época que eu estava com mais convívio com teu pai, um dia ele parou assim, numa forma que eu falei, nossa, É o Churchill. igualzinho o meu bisavô Eduardo. Parecia que eu estava tendo o privilégio
de ver um pouco algum resquício, né, dessa parte do meu bisavô Eduardo que eu não pude conhecer em vida, né? O relato da minha família também. Mas o seu avô Eclair você conheceu. O meu avô Eclair, sim. Meu avô Eclair eu conheci, sim. Agora, que lance é esse de todo mundo, de todos os nomes da família terminar em Ir? Né? O meu pai é Evanir, o seu avô é Eclair, a tia é Nadir, tem o Moacir. Que loucura é essa? É, isso vem do próprio bisavô Eduardo, né? Eu digo que toda mente brilhante é um pouco meio excêntrica, né? E Sem dúvida. excêntrica que eu digo que sai fora de um centro, que ela é expansiva, que ela tem essa visão de uma forma mais ampla. Em E ele total são tinha quantos essa filhos? coisa de gostar de muitas culturas, inclusive o nome do meu avô, que eu chamo de Eclair, né? E se escreve em português Eclair, mas ele vem do O francês francês. éclair, Claire, né? Saint-Clair. É, isso. Então ele tinha essa coisa, você vê que o nome dos filhos, ele teve todo esse porém aí excêntrico de falar, não, Então eu quero que O seja. vô Eclair poderia ser chamado de Eclair. Sim, esse seria, na realidade, o mais correto, porque eu digo que os nomes não têm tradução, né? Eu Claro. digo que uma das coisas que acontecia antigamente, que até me deu um pouco de trabalho, foi que, por exemplo, eu tinha um bisavô Giovanni, chegou aqui, o óbito dele era João, né? Uau! Então eu tive que fazer todas as retificações para minha cidadania, né? Mas eu digo assim, que ainda que sabendo, por exemplo, que um nome Giovanni, e no Brasil o equivalente seria João, o certo é que se o Giovanni vai para o Brasil, ele continua Giovanni, né? Claro. E se o meu avô tinha o nome Eclair, a pronúncia seria Eclair, né? É até mais bonito, Mas Eclair. sim, mas a adaptação, às vezes, que você imagina falando aqui, Eclair, a turma, como é que é? Como é que é? Não, Ah, ainda não, mais naquele Sorocaba é, caipirão dos anos 50. daí já falavam, ah, é Eclair, Eclair. É igual o meu sobrenome Bacelli, né? Todo mundo fala Bacelli, eu mesmo falo Bacelli. Mas a pronúncia é Bacelli, igual de um É ator com dois antigo, Cs e dois Carlos L's, né? Alberto Richelli, tudo tem esse som meio gaúcho, né? De tchê, tchê, né? Bacelli. E daí, às vezes, o pessoal fala, eu falo, né, às vezes nem corrijo, porque sei realmente que as pessoas, às vezes, não vão saber todos os idiomas, não vão saber todos esses detalhes, Mas seu mas se nome a gente completo for, qual é, Bacelli? Eric Castilho Bacelli. Eric, é só E três. Eric Castilho Bacelli, ponto. isso, ponto. E na realidade, até essa linhagem Castilho também, que nós temos elas nos ancestrais, se você der uma sondada lá, temos até uma Joana de Castilho na linhagem. É, na Espanha não era Castilho, era Castillo, né, que Castilho. significa É. castelo, né, fortaleza. É, então é muito interessante essa busca que a gente vai pegando assim detalhes como esse detalhe do final ir, porque o único filho que não teve final ir é o filho mais velho, o Odail, né? Mas ele tinha um Will, né? Um Will, Mas né? os demais teve o Moacir, que veio logo em seguida, mas faleceu criança. Logo depois dele veio minha tia Nadir. Logo depois dela veio meu vô Eclair. Logo depois dele veio o Mopir. Logo depois dele veio a minha tia Nair. E por último veio o Adelair, né? O Adelair também morreu bebê. E Tô o colocando eles Mopir, aí na tela, primo. o Mopir também morreu na infância, né? Então É, veja só, recapitulando. Temos aqui Odail Castilho e Silva,
Moacir Castilho e Silva, Nadir Castilho e Silva, Eclair, que é o seu avô, Castilho e Silva, sim. aí casado com a Nair Sandrini, né? Aí tem o Jair, Nair, Alair e o meu pai, que é o mais novo, Isso, o caçula, Evanir. isso, Então, quem está vendo aí na tela exatamente. está podendo E acompanhar olha, todos os irmãos do meu pai aí na árvore genealógica. e é, e é curioso porque como o meu bisavô trabalhou nas linhas férreas e ele acabava mudando de cidade, no início foi uma dificuldade achar todos esses filhos, porque os que a gente teve contato em vida ainda foi mais fácil, mas os que morreram criança, igual o Moacir, ele nasceu em Tietê, porque na época ele estava ali na região de Tietê, né? Os filhos mais novos nasceram em São Paulo, ali. A minha tia Nair, o Adelair, o Jair e tudo mais nasceram já nessa região de São Paulo. É E o verbo ir, né? Paulo, Curioso. São Paulo, olha, graças a Deus agora ainda nós temos o apoio da computação, porque era quase impossível achar os livros específicos e os cartórios específicos de registro, Era né? tudo analógico, né? Eles foram registrados ali no cartório da Bela Vista, ali, acho que é região meio do Bexiga, alguma coisa assim, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, eu consegui esses dados e tenho uma alegria em compartilhar aí com todos os parentes. E eu digo assim, quando biblicamente a gente lança uma semente boa, né? A Bíblia diz que a gente colhe também bons frutos, né? E eu lancei essa semente e falei, puxa, por que não ajudar os parentes que de repente não tiveram esse acesso e têm esse mesmo amor, têm esse mesmo carinho, e disso Deus trouxe pessoas ao meu convívio que eu sempre desejei, né? Como hoje aí, podendo ter contato contigo mais próximo. Então eu falo, olha que bacana, né? A gente lança uma semente e Deus traz aí uma colheita que é rever e poder conhecer primos, às O amor e a vezes. atenção que eu não tive dos meus primos e dos meus irmãos, eu estou recebendo de você. Pô, bacana, bacana. Muito feliz E eu mesmo. acredito que E os ancestrais fazem uso disso para que nós possamos seguir vivendo, porque é é, muito triste ser oriundo de um lar conflitivo com relações traumáticas, sabe? É muito triste. sim, E um terço da imagino. nossa família é assim. Imagino, imagino mesmo. E são aquelas histórias que eu comentei, né? Às vezes, hoje eu tenho aprendido que às vezes cada momento de nossas vidas vão formar uma parte de nós, né? E tem pessoas, como você falou, né, que às vezes é, criam caminhos abençoados, caminhos bons e outros passam por dificuldades. E talvez seja o trilhar de cada um, talvez seja escolhas que levem a resultados, né? Mas eu sempre que possível tenho aprendido que a gente tem que, diante das escolhas, procurar fazer as melhores escolhas e eu tenho tentado de alguma forma fazer esse resgate aí de coisas que foram perdidas, né? De Você é coisas que casado, primo? Tem filhos? Como é que é? sou casado, não tive filhos, né? A minha mulher teve um problema de útero, e infelizmente ela teve que tirar o útero e acabamos não tendo filhos, né? Mas sou casado, né? Já há alguns anos, mas casei também tarde, né? Daí o porquê dela não poder ter tido essa chance, porque eu Ela casei quer vir com para a Europa também? Hã? Ela Ah, também ela quer vir para a também tem Europa? esse instinto evangelístico, ela também tem esse instinto de conhecer as cidades, o Brasil afora e também a América, a Europa. O meu coração vibra muito com a Europa porque muito da minha história, né, para você ter uma ideia, na genealogia do meu pai, quando eu fiz lá a pesquisa ainda quando ele estava em vida, deu 100% da Europa, né?
e o meu deu 98%. Então, você imagina que 2%, né, meu foge dessa parte europeia como um todo, né? Então, Sorocabana. assim, então, assim, e nesses 2% foi uma coisa incrível, porque existe toda uma conexão com outros povos, assim, é, que é incrível, que eu fui descobrindo e confirmando, né, da linhagem judaica, que eu imaginei que depois de tantas linhagens eu nem teria mais no meu sangue qualquer vestígio, né? Porque eu estou falando de fundadores, né? Eu estou falando de cristãos novos, né? Então, mas apareceu de judeus sefarditas, né? Que é a região ali da Península Ibérica, e de judeus asquenazins, que são ali da região de Alemanha, Polônia, esses lados aí, né? Então é muito interessante assim, eu falo, puxa, e apareceu também essa linhagem ali da região das Américas do Sul, que são as conexões com os povos ali que eles tiveram, né? Nos descobrimentos, e eu falei, nossa, toda a comprovação possível da nossa linhagem, toda a comprovação É possível. maravilhoso entrar em contato com isso, né, cara? Isso dá um Ah, tesão, um poxa, orgulho. só de eu ter a sensação, sabe, por exemplo, ali no centro da cidade de Sorocaba, cara, tem uma estátua ali do Baltazar Fernandes, né? Fica Sim, eu bem me de lembro. frente ao Mosteiro São Bento. Do lado da Eu sei Polícia que não Militar. é a imagem perfeita dele, porque na época não se tinha fotos, né? Diz os relatos históricos que ele era um homem de grande estatura mesmo, tanto que a estátua dele tem aproximadamente quase 2 metros de altura e diz, pelos que eu ouvi aí, pelo que eu estudei, que seria muito similar à altura física dele, né? Não sei, talvez um dia. O cara era um monstro. Tipo o Padre É, Marcelo. mas eu fico. Exatamente, exatamente. Mas eu fico imaginando que realmente eles tinham que ser fortes, porque ao chegar no Brasil, desbravar essas terras, né, não era fácil, né? Então, eles tinham que ser realmente fortes em sua constituição para conseguir fazer tudo isso. Mas é a sensação, sabe, de você chegar lá e falar, pô, essa estátua que está aqui é uma homenagem a um ancestral meu, né? Eu Eu vim, entrar venci, ali, né? eu entrar ali no mosteiro e ver a placa onde ele está enterrado ali no Mosteiro São Bento, né? Que os ossos deles estão enterrados ali no Mosteiro São Bento, é uma sensação bacana, sabe? É uma sensação. Eu, por exemplo, ir no zoológico aqui de Sorocaba e O tem um Quinzinho de museu Barro. ali e ver ali resquícios dessa fundação, ver ali corpos de índios, eu falo, pô, é a minha Porra, história. Então, você me fez lembrar de uma coisa, primo. Você já deve ter ido visitar a casa da Marquesa de Santos, no zoológico Quinzinho de Barros. sim, exatamente, Era um lugar dessa cheio de que. passagens secretas e coisas assim, muito Isso, é bacana. desse lugar que eu estou mencionando, né? E Que é agora tá rolando uma muito. polêmica com o elefante aí, né? O Sandro. Mas é uma luta, porque existe o pessoal da natureba, digamos assim, que eles dizem assim, puxa, tem que levar o elefante para uma área mais ampla, e eu entendo também esse lado, né? Eu entendo. E tem o pessoal que diz, não, ele já está com 50 e poucos anos, se ele cinquenta se e três levar. anos de idade, coitado do elefante. Corre risco de vida e, sabe, eu entendo até o lado hoje do pessoal aí que fala, o animal, ele merece estar num campo aberto, mas eu acho que, sei lá, eu fico pensando que a minha primeira conexão com a natureza foi no zoológico, né?
foi tendo contato com. Eu nunca teria visto um leão, por exemplo, nunca teria visto um elefante se Se não não fosse fosse o nesses zoológico. lugares. Então, eu acho que, ainda que tendo esse lado que eles talvez critiquem, dizendo, ah, puxa, o animal tem que ser livre e solto, tem esse lado do contato com a natureza, esse lado de que hoje esse animal é cuidado e tem veterinários excelentes aqui que cuidam dele. Então, assim, é um. Para você ter uma ideia, desde que eu me conheço por gente, esse elefante está aqui, né? Eu era muito pequeno quando esse elefante chegou aqui. Eu acho que esse elefante está aqui há aproximadamente 40 e poucos anos, perto disso. Então, Eu vi lá na reportagem do Manga, porque o Manga, né, que é prefeito hoje em dia, ele é, foi meu colega de escola. E ele disse que o elefante está com 53 anos já. exatamente. E desses 53, quase boa parte deles, seja 40 e poucos anos, esse elefante está aqui. Antes tinha uma fêmea também, a fêmea faleceu, e daí começou essa história aí de que ele estava sozinho, que De ele querer estava mandar para o depressivo. santuário. É, mas eu falo assim, vai ser uma perda muito grande para Sorocaba, porque você chegar naquele lugar e num lugar onde havia um elefante e não ter mais nada, ou se fizerem isso também com outros animais, sei lá, eu acho uma perda, né? Mas eu digo que o zoológico hoje ele cumpre essas duas funções. Primeiro, esse contato com o ambiente, né? Com a natureza em si, né? E essa outra função que não tem como esquecer, desse museu que se encontra ali, bem dizer, quase que interno do zoológico, e que depois que eu soube de todas essas histórias, essas confirmações, eu falei, pô, mudou até o conceito, a visualização das coisas, sabe? Parece que eu estou visitando a minha história, né? Sabe que e se o primo um dia estiver em Sorocaba, revendo os familiares, que o primo É possa. bem difícil, é bem difícil. Eles me matam se eu for aí. Primo, nós estamos completando 1 hora, 14 minutos e 50 segundos de diálogo. Eu estou adorando aqui, mas para não ficar muito maçante, eu gostaria de a gente finalizar esse nosso diálogo, mas abrir Sim, a possibilidade de ter futuras conversas depois, sim, com porque é muito certeza. gostoso estar em contato com você, cara. É Gostaria um, de é fazer um, alguma consideração final, primo? primeiro agradecer a sua pessoa por essa oportunidade, né, pelo carinho que também foi recíproco da sua parte, né? Porque nem todos que a gente entra em contato, eles nos dão esse retorno. Alguns, bacana, joia, e fica nisso, no Mas joia, tem né? uns que nem tchum, né? Nem. E, puxa, falei, nossa, que bacana esse primo, esse contato. Então, agradecer essa reciprocidade, né, esse carinho e essa oportunidade. Creio que haverá novas oportunidades e torço por isso. E agradecer também cada um que estiver assistindo, né? E que possa ter estimulado cada um a buscar um pouco de suas histórias, porque conhecer a sua história é conhecer um pouco de si mesmo, né? Então, eu deixo aqui o meu abraço, a minha consideração por cada um e a minha expectativa também de ter outros encontros aí, Eu né? espero que esse seja o primeiro de vários encontros lindos que a gente pode Amém, para amém, criar conteúdo, para falar de Jesus, para falar de experiências de amém, vida, revelações, amém. mediunidade, conspiração, tudo que a gente tem direito. E que Deus possa abençoar vocês aí. Saibam que vocês estão sempre aí no motivo das nossas orações. Que Deus guarde a sua vida aí, que continue te abençoando nos seus caminhos aí. Que você falou, puxa, eu sempre tive sorte e não imaginei. Eu ainda continuo acreditando que tem a mão de Deus aí, seja pelos A mão de caminhos Deus e dos ancestrais, sem dúvida. é, que ele que ele trilhe aí na sua vida e que Deus possa aí continuar nos unindo ainda mais, Com podendo certeza. Eu vou contar um trazer pouco você e sua mais das esposa nossas para passear aqui. histórias e fatos interessantes aí.
Olha, se você encontrar com os meus irmãos, puxa a orelha deles, porque eles são péssimos parentes, e eu não falo só comigo, é com todo mundo. E vamos trazer você para cá, vamos trazer sua esposa para cá, vamos passear Oh, por com aqui, porque certeza. a Europa é muito mais gostoso que o Brasil, ok? Amém, amém. Tenho essa expectativa e creio que mais breve do que a gente possa imaginar, a gente possa estar pisando aí por esses países e chegando aí na Espanha, quero sim poder ter a chance de te visitar pessoalmente, né? Pode ter Aí em certeza. Barcelona, é isso, né? É, eu moro em E Barcelona, mas a gente pode viajar por aí também. Eu já fui para Portugal, já fui para todos os quem lugares. Já sabe fui você seja o nosso guia turístico. anfitrião aí, Pode ser, pode ser. mostrando lugares bacanas aí na Já vou região e começar tudo a preparar um mais. roteiro aqui para empolgar você e ela, ok? Amém. Nessa Primo, me despeço de expectativa aí. você então, me despeço de toda a nossa audiência. Espero que esse vídeo seja instrutivo e educativo para todas as pessoas e que todas as pessoas façam sua árvore genealógica, descubram quem são seus bisavós, quem foram seus avós, porque tudo isso é muito importante, não é verdade? Amém, amém. Assim seja mesmo. Muito feliz aí. E um grande Namastê, abraço a primo. Muito todos obrigado aí. de verdade. Vamos finalizando aqui antes de completar 1h20, mas pode ter certeza que esse será o primeiro de vários diálogos que nós teremos, ok? Amém. Tudo de bom, primo. Tudo de bom, Tudo de pessoal. bom. Fique em paz. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.